Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, Educa Acontece chegando para Campinas e para as demais cidades da região metropolitana, com o que rola na educação e muito mais. Confira os destaques. Foi lançada a exposição virtual Quando se aprende com as diferenças, que conta a história da inclusão nas escolas municipais. Quarto Seminário Municipal da Primeira Infância tem como tema um olhar sobre a violência e a cultura de paz. Parlamento Jovem 2025 segue em ação. Os estudantes eleitos visitam o Judiciário e conhecem de perto o funcionamento de um dos poderes da República. E você vai conferir ainda a transformação de uma sala de aula. O espaço virou cinema e agora faz parte do aprendizado dos alunos da rede municipal. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Jornal Educativo. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Nesta edição, começamos destacando a importância da educação especial e o compromisso da Secretaria Municipal de Educação de Campinas com a promoção da inclusão. O Núcleo de Educação Especial e o Centro de Memória da Educação Básica lançaram a exposição virtual Quando se aprende com as diferenças, que resgata a trajetória da construção da política de educação especial na rede municipal de ensino. A exposição virtual Quando se aprende com as diferenças celebra os 35 anos da educação especial na rede municipal de Campinas. Lançada em um encontro, a mostra retrata a trajetória das políticas de inclusão que transformaram a vida de milhares de estudantes. A iniciativa é do Núcleo de Educação Especial em parceria com o Centro de Memória da Educação Básica, ambos da Secretaria de Educação, e reúne livros, documentos oficiais e entrevistas com profissionais que construíram esse legado. Bom, o trabalho de construção da exposição foi bem desafiante, mas também muito emocionante, porque a gente pôde entender melhor como é que ela foi se desenvolvendo, a participação de servidores e servidoras, trabalho coletivo, fundamentado nas perspectivas que realmente tentam incluir e produzir uma educação democrática. A gente buscou nesse trabalho valorizar realmente aquilo que acontece em sala de aula com os alunos, para que todos tenham oportunidades, para que as barreiras sejam vencidas e as nossas escolas consigam oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos. A gente lançou ela primeiro na versão digital, online, mas temos aí a perspectiva, está em processo de aquisição os painéis físicos, porque a nossa intenção é em breve poder lançar ela também fisicamente e aí essa exposição física poder circular os espaços da cidade para difundir, para espalhar o conhecimento dessa política também para toda a sociedade campineira. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala de uma série de ações para garantir os direitos, por exemplo, educação antirracista, educação do campo, contemplar outros públicos que muitas vezes não estão dentro das políticas, que precisa ainda ter um olhar específico para garantir uma verdadeira inclusão. E a educação especial ela é só uma parte da inclusão, como se fosse um guarda-chuva maior. Dentro desse guarda-chuva a gente tem a educação especial, que é voltada especificamente aos alunos público-alvo, que são as crianças com deficiência, com alguma das deficiências, ou transtornos globais do desenvolvimento, TEA, que hoje em dia é o público-alvo que a gente mais tem nas nossas escolas, e também os alunos com altas habilidades de superdotação. E aí, como a gente pensa em destacar alguns pontos, é uma história muito grande, mas a gente pode dizer que nos últimos anos a gente conseguiu trazer outros profissionais também para comporem essa educação inclusiva, como por exemplo os cuidadores. Nós temos aumentado o número de professores de educação especial nas escolas,
o que possibilita, né, que eles estejam mais presentes, fazendo o atendimento educacional especializado no contexto da escola. Esse ano nós fizemos, né, desde o ano passado coletivamente, um documento que é muito importante, que cada aluno da educação especial tem, que é o referencial de identificação das barreiras no contexto escolar. Então, em parceria com as professoras de referência dos NAEDs, né? E também, sempre em consulta a outros professores, de forma coletiva, a gente fez esse documento que a gente vê que qualifica o trabalho, né? Que é um plano de trabalho, é um olhar para esse nosso aluno, qual a especificidade dele, como que a escola pode contribuir para a eliminação das barreiras, quais ações, quais recursos de acessibilidade. E Campinas realmente ela é uma rede que se destaca a nível nacional. Campinas, a Secretaria Municipal de Educação é exemplo em atendimento ao público-alvo da educação especial. Há muitas décadas, né, essa sistemática, essa preocupação foi pertinente aqui ao trabalho da Secretaria. De certa forma, tem um certo pioneirismo nessa questão e a gente quer manter isso como algo exemplar da nossa rede municipal. Não tem sido muito simples, porque com uma série de fatores há um crescimento grande do público-alvo da educação especial e nós temos que dar as condições necessárias para que isso ocorra, tanto do ponto de vista material, com infraestrutura e com profissionais da educação adequados para essa questão, quanto com o conhecimento, que também evolui bastante. E esse seminário se encaixa em todas essas questões, uma oportunidade de aperfeiçoar conhecimento, trocar experiências, aprender mais, né? E poder, com isso, atender melhor aos alunos do público-alvo da educação especial. Atualmente, a Rede Municipal de Campinas atende 2.333 alunos da educação especial, distribuídos em 223 escolas. São mais de 200 profissionais especializados, além de cuidadores que garantem apoio na locomoção, alimentação e higiene de estudantes que necessitam. A educação especial é muito ampla, tem muitos conhecimentos específicos, né? São muitas deficiências, enfim. O Núcleo de Educação Especial tem essa preocupação de ofertar a formação. Nós temos a reunião mensal com as professoras de educação especial. Então, mensalmente a gente se reúne ou via NAED ou centralizado, sempre trazendo pautas formativas. Esse ano, especialmente, a gente está trazendo uma formação sobre serviços de apoio pedagógico, né? Ou seja, esses outros profissionais que atuam num trabalho colaborativo lá no contexto escolar. Então, como a professora Mariana Lopes, professora doutora. Hoje estamos trazendo a palestra da professora Rosângela Pietro, da USP. E também já estão articuladas formações na área da deficiência visual e da surdo-cegueira, além da comunicação alternativa. E também temos uma ação agora em parceria com a Conutri, que é TEA e seletividade alimentar. Ou seja, tudo isso dizendo, esse conhecimento que o professor de educação especial vai ter nas formações, ele vai levar para a escola, ele vai articular com o coletivo, com a equipe gestora, com os outros professores, porque o trabalho inclusivo é colaborativo. E depois de falarmos de educação e inclusão, vamos conferir como fica o tempo para os próximos dias em Campinas. Essa vai ser mais uma semana quente. A temperatura mínima fica em torno dos 15 graus e a máxima na casa dos 28 graus. A chuva também não deve aparecer. Com isso, a umidade relativa do ar segue preocupando. Não deve passar dos 34%. Nesta semana, a lua é acrescente. O sol nasce às 5h52 da manhã e se põe mais tarde, 6h06 da noite. Voltando para as
as notícias da educação. Os estudantes que fazem parte do programa Parlamento Jovem 2025 visitaram o Poder Judiciário. A atividade faz parte das ações complementares do programa e visa ampliar a compreensão dos alunos sobre o funcionamento do judiciário e sua relação com os demais poderes. O primeiro lugar que os alunos do programa Parlamento Jovem conheceram na cidade judiciária de Campinas foi o auditório Desembargador Benedito Jorge Fará. Nesse local, eles assistiram a um vídeo sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1951 foi instalado o Tribunal de Alçada, que deu origem ao primeiro e segundo TAC e ao TACRIM. Depois, eles tiveram um bate-papo com a doutora Raíssa de Oliveira Martins Domingos, promotora de justiça substituta, e também com o doutor Marcelo da Cunha Bergo, juiz da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas da Comarca de Campinas. Eu acho que para eles e para nós também é uma vivência muito importante. Eles estão lá no Parlamento Jovem, aprendendo um pouco sobre o funcionamento do Legislativo. Está aqui também no Poder Judiciário, no Fórum de Campinas, para entender um pouco a estrutura, o funcionamento dos processos, como atua a Justiça. Eu acho que auxilia muito na formação dele, né, como cidadãos, né, entender os direitos que eles têm, a forma de pleitear e aproximar mais o Judiciário do cidadão. Nada melhor que começar com os adolescentes, os jovens, né? Na mesa do auditório, alguns vereadores do Parlamento Jovem tiveram a oportunidade de se apresentar para os colegas. Eu me senti privilegiada porque foi uma experiência muito legal de estar podendo representar os outros alunos. Muitas vezes que eles não têm, tem muita dificuldade de estar falando e eu poder estar representando eles e estar me representando também como aluna. Eu achei o lugar muito lindo aqui dentro, achei muito lindo, ainda mais os juízes que a gente conversou, eles falaram assim, sabe? Eu falei até com uma moça lá que eu achei ela muito bonita, eu falei, nossa, eu quero andar de salto alto e fazer justiça para o mundo inteiro. A visita monitorada seguiu pelo corredor onde ficam gabinetes de juízes e por uma sala de audiência. Os estudantes conheceram ainda celas que abrigavam os presos que eram levados das unidades prisionais para participarem das audiências na cidade judiciária. Isso acontecia antes da pandemia, quando as audiências eram presenciais. Os estudantes, eles são participantes do programa Parlamento Jovem, né? Então eles, lá no Parlamento, eles desenvolvem a escrita de leis, né? E aí a aplicabilidade dessa lei, ou quando ela não é cumprida, a quem recorrer, né, no caso. Então eles vêm aqui para ter essa noção de que o sistema judiciário tem uma função na sociedade, o legislativo tem uma outra função, e o executivo uma outra função. Então essas visitas complementares que a gente faz com que eles compreendam a organização da sociedade, como que ela se organiza e como eles exercem os direitos e seus deveres também. Na sequência, os estudantes conheceram o plenário do júri. Quem participa do Parlamento Jovem, um programa de educação política e cidadã sem viés partidário, reconhece a importância do projeto. Eu fico muito grata por participar desse projeto, porque é uma coisa que, desde que eu comecei, foi tipo uma porta para um mundo que eu nunca tinha conhecido, sabe? Foi muito importante para mim, eu acho que eu nunca vou esquecer esse projeto. Acho que ficou marcado, acho que até para quando eu evoluir mais, fazer faculdade, eu acho que ele realmente vai ser uma marca em mim. Uma experiência maravilhosa. Nesse projeto eu estou aprendendo muito sobre as leis, coisas que eu nunca tive acesso antes. E eu acho que isso é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. Lembrando que tudo que rola no Parlamento Jovem você confere aqui, no nosso Jornal Educativo. E tem novidade na tela da Educa TV. Já está no ar a segunda temporada do Mania de Museu, o programa que valoriza o patrimônio cultural da cidade e aproxima a comunidade do universo dos museus por meio de narrativas acessíveis e educativas. O Museu da Imagem e do Som de Campinas foi palco da estreia da segunda temporada do programa Mania de Museu.
O evento reuniu representantes de escolas, público e instituições que participaram das gravações. A produção é fruto de uma parceria entre a EducaTV e o Planejamento Estratégico Institucional Participativo, o PEIP, da Secretaria Municipal de Educação. Acho que a EducaTV ela contribui porque nós estamos compondo um acervo, né, com o objetivo de ser usado nas escolas pelos professores no processo de aprendizagem dos alunos, né? E acho que a EducaTV ela é fundamental nesse processo além de ajudar a organização desse acervo, também da distribuição para as pessoas. E eu acho que ela vai para além da questão do uso pedagógico nas escolas, porque ela acaba mostrando um pouco para a população em geral aquilo que a gente faz na Secretaria de Educação, né, que vai muito mais além do que ocorre dentro da sala de aula. Então, acho que hoje a gente está aqui numa congregação, quer dizer, é um projeto do planejamento estratégico que nasce na Secretaria de Educação, com a ideia de organizar um circuito de espaço na cidade para servir para fins pedagógicos, e eu acho que tem tudo a ver isso também com o trabalho que a EducaTV faz, né? Que hoje é uma parceira do processo de ensino-aprendizagem. O objetivo é envolver toda a comunidade escolar na construção de um futuro para a educação, por meio de um processo participativo e democrático. Nessa temporada, o Mania de Museu saiu do estúdio e visitou os lugares que fazem parte de um catálogo de possibilidades de estudo do meio, uma ferramenta pedagógica que mostra como esses locais podem ser usados dentro das salas de aulas com os alunos da rede e os professores, mas também com toda a população de Campinas. Nós nos associamos com diversas instituições. Primeiramente, as instituições estavam ligadas ao catálogo do Estudos do Meio, Visitas em Campinas. Foi um catálogo elaborado pelo PEIP, em parceria com a Escola Plural. E a partir dessa parceria com o PEIP, né, na figura do Fernando Martins, ele trouxe para a gente não só a apresentação do programa junto com a Mia Moraes, como também esse catálogo de estudo do meio que apresenta diversos locais de Campinas com diversas possibilidades para ser usado tanto em sala de aula como para o cidadão que quer conhecer os lugares culturais e gratuitos, é importante enfatizar isso, aqui da nossa cidade. Nesta temporada, os apresentadores Mia Moraes e Fernando Martins visitaram espaços do catálogo Possibilidades de Estudo do Meio, Visitas em Campinas, que destaca o conceito de cidade educadora. Essa temporada são mais de 26 instituições que foram visitadas. A temporada tem 6 programas, né? E em cada programa, de 2 a 3 lugares são visitados. Então, museu, observatório, planetário, os museus da Unicamp, os museus do parque, os museus do parque do Jequitibás, que são 3 museus, né, dos animais interessantes, o Museu de História Natural e o Aquário Municipal. Então as pessoas todas vão poder se deliciar, se reconhecer nesses lugares. Quem já visitou vai poder ter a oportunidade de revisitá-los. E também algumas surpresas, no meu ponto de vista. Por exemplo, o Museu do Trabalho, né, o Memorial sobre o Trabalho, no TRT, ali na Barão de Jaguara, né, que é um museu, que é um centro de memória, na verdade, que talvez poucas pessoas conheçam, então é importante que as pessoas conheçam. Os museus da Unicamp, de maneira geral, né? Então tem o Museu de Diversidade Biológica, o Museu Exploratório de Ciências. E, então, assim, essa temporada fala bastante sobre a cidade de Campinas, né? Os museus da cidade de Campinas. E depois a gente está pensando em expandir em alguns museus ainda que não entraram, mas na próxima temporada a gente espera que estejam contemplados. E cada um desses espaços que a gente visitou, eles têm necessariamente momentos específicos também educativos, né? Praticamente todos os espaços fazem atividades especiais para receber as crianças da rede municipal, da rede estadual, da rede privada. Então são espaços que podem ajudar muito os professores e os profissionais da educação trabalhar com o currículo de forma transversal, de forma diversificada. Então eu vejo muito que
pedagogicamente é um programa que vai ajudar nesses trabalhos que são feitos também nas unidades educacionais. Depois da exibição, o público participou de um bate-papo com produtores e autores do projeto, que destacaram a educação como ferramenta de integração entre escola, território e sociedade. A gente precisa de muito mais programas como esse, que esse programa vem super agregar nosso trabalho. São programas assim essenciais para a gente utilizar no nosso cotidiano, na sala de aula, mesmo porque tem muitas crianças que só têm acesso a esse tipo de programação, de eventos que tem na cidade, eles só conhecem através da escola, através da gente, nós professores, educadores. Então eu acho assim fundamental a gente ter a oportunidade de oferecer isso a eles, né? De levar um pouquinho da nossa cultura, de levar um pouquinho como é a nossa cidade, o olhar sobre a nossa cidade de uma maneira divertida, de uma maneira diferente. Um museu, e às vezes as crianças têm a concepção de que o museu às vezes é chato, não é legal. E quando você mostra um programa como esse, ela tem outro olhar sobre os museus, né? E ela passa a gostar, e ela passa a se interessar, e ela pede para os pais levarem. E outros espaços também de Campinas que são fundamentais de conhecerem também. O programa Mania de Museu vai ao ar na terça-feira, às 9 horas da noite. Rápido intervalo no Educa Acontece, mas não saia daí. No próximo bloco, vamos falar sobre primeira infância. Seminário traz um olhar sobre a violência e a cultura de paz na infância. E você vai ver ainda como ficou a sala de cinema da Escola Municipal Sei Herman Neto. O novo espaço encantou alunos e comunidade. O Educa Acontece volta em instantes. Educa Acontece. Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas. Olá, eu sou Vanessa Cresce. Hoje recebemos a professora e autora Lúbia. Lúbia, se apresente para nós. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, né? Minha primeira vez aqui. Eu sou professora da rede de Campinas há 15 anos e atualmente eu trabalho na MF Benevenuto Figueiredo Torres. Sou mineira e mãe e professora. Lúbia, você escreveu sobre um tema muito interessante. Conta para nós sobre a história, os personagens. A gente vai falar sobre dinheiro, educação financeira, falando para crianças e falando para professores. Um tema tão importante que às vezes a gente deixa de lado. E aí a gente escolheu as histórias clássicas para estar trazendo essa temática para dentro da sala de aula, para levar os nossos alunos a refletirem sobre as escolhas. Agora, Lúbia, por que você decidiu falar sobre educação financeira para crianças? Eu sou professora dos pequenos já há algum tempo e eu comecei o meu processo de educação financeira durante a pandemia, de encontrar e descobrir as coisas que eu precisava saber sobre dinheiro, que infelizmente na minha infância não foi possível, nas escolas onde eu passei também não eram trabalhadas, e eu fui vendo que muitas das coisas que eu estava aprendendo enquanto adultas, se tivessem sido ensinadas para mim quando eu ainda era jovem, a minha vida teria sido bem diferente. E oportunizar isso tanto para os meus filhos quanto para os meus alunos ficou uma coisa importante para mim. Eu sempre trabalhei com projetos na escola da qual eu tinha vindo e juntamente com uma outra professora, também participou da escrita do livro, a Lucimar, nós começamos a desenvolver nessa escola para a qual eu fui, que é o Benevenuto, um projeto com os nossos alunos sobre educação financeira. E aí, trabalhando com os adolescentes, a gente começou a ver o quanto as histórias, aprender através da história do outro, fazia com que eles conseguissem entender mais alguns conceitos importantes. Daí a ideia de começar, então, vamos pegar os pequenos, que eu também dava aula para o 2º ano, trazer os contos clássicos, trazendo, então, aqueles aspectos importantes de educação financeira através dessas histórias para que eles entendessem conceitos que, a princípio, pareciam muito adultos, mas que, colocado nas histórias, ficava mais compreensível para eles. Quer dizer, foi a partir de uma mudança na sua postura que você conseguiu passar essa mensagem para as crianças. Exatamente. A mudança, ela começou primeiro em mim, de entender que quando a forma como eu me relacionava com o dinheiro, que era meio que sem saber lidar com ele,
poderia ser alterado, eu poderia aprender a lidar melhor, né? A pensar mais sobre o meu futuro, a poupar uma parte do que eu recebia, a organizar melhor os meus gastos. Então, fazendo isso para mim, eu vi as mudanças na minha casa, vi as mudanças nos meus filhos, na minha vida, eu quis trazer isso também para dentro da escola. Inclusive, a gente desenvolveu no ano da idealização do projeto, né, que foi 2023, a gente fez com os nossos alunos do segundo ano um projeto coletivo, onde a gente tinha um passeio como meta final, e esse passeio ele tinha um custo. E aí a gente se organizou no decorrer do ano para poupar. Então os pais eles tiveram algumas opções: vender pizza, participar de bazar, fazer cofrinho com as crianças. E ao longo do ano eles foram fazendo essa poupança para que o evento pudesse acontecer. Somente uma aluna não foi, mesmo assim foi porque ela passou mal, não foi em não ter dinheiro. Porque às vezes a gente acha que o dinheiro ele é um limitador de coisas. Ah, eu não tenho dinheiro, logo eu não posso fazer. E a forma como a gente está tentando trabalhar a educação financeira é dizer o oposto. O dinheiro ele é uma ferramenta para te oportunizar a realizar sonhos. E quando você sabe lidar com isso, você consegue atingir seus objetivos. E o livro ele veio depois, então, como uma parte desse projeto, né? O livro ele chama, posso pegar para vocês darem uma olhadinha? Por favor. Chama O Poder das Nossas Escolhas. E ele é idealizado a partir da história A Galinha dos Ovos de Ouro. Então, dentro da história clássica, você tem um casal que recebe uma galinha que bota ovos e eles gastam de uma forma desordenada, de uma forma gananciosa, e a lição passada é: não sejam gananciosos. Nós queríamos passar uma outra mensagem a partir dessa história, que você tem escolhas, e que as escolhas que eles fizeram no decorrer do livro foram escolhas respaldadas na vida que eles tiveram. Então, por que eles queriam comprar tanta coisa? Porque existia um buraco dentro deles, existia uma falta. E aí a gente tratou essa questão da humanidade. Ninguém faz as coisas porque é burro, a gente faz as coisas por desconhecimento. A gente não sabe algumas coisas, mas a partir do momento que a gente aprende, a gente pode ser capaz de tomar outras decisões. E durante o livro, as crianças têm a opção de escolher que final vai acontecer. O que vai acontecer com esse casal que teve essas escolhas? Ele vai ter uma outra oportunidade de fazer diferente? Que oportunidade vai ser essa? E aí eles vão discutindo, se eles tivessem pego uma parte desse dinheiro e feito isso, não precisaria acontecer isso com eles. Então a gente vai trabalhando esses conceitos. Não é porque você errou que está fadado ao erro, todo mundo vai errar. Eles erraram na história, a gente vai errar na vida, mas existe a possibilidade de você recomeçar. Daí o nome que a gente deu, O Poder das Nossas Escolhas. Que a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar e fazer diferente, né? A partir dos aprendizados que a gente vai tendo. Lúbia, deixa os seus contatos para nós. Como professora, né, eu tenho um canal junto com as meninas, né, com a Lucimar, com a Ieda, chamada Professor Buscador. Então é @Professor Buscador, onde a gente fala um pouquinho dessas histórias e de outras práticas que a gente tem voltadas para a nossa sala de aula, para poder falar um pouquinho sobre essa temática de educação financeira. Também sou formadora da rede, trabalho com os professores, e aí lá você também vai encontrar um pouquinho das coisas que a gente fala no nosso curso de formação para os professores sobre educação financeira também. @Professor Buscador. Quanta história potente na nossa rede. Lúbia, agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada eu pela oportunidade, Ivan. Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas. Viaje no tempo com filmes que marcaram gerações. E mais, fique por dentro de curiosidades dos bastidores. Toda sexta-feira, às 15h. Educa. Acontece. Educa Acontece de volta aqui pelo 12.2 da TV aberta. Reforço que é sempre muito bom ter você com a gente, principalmente quando participa enviando mensagem por meio do nosso WhatsApp. Estamos esperando sua mensagem.
Falar agora sobre um tema delicado e urgente: as violências sofridas na infância e a importância de construir uma cultura de paz desde os primeiros anos de vida. E foi este o tema do 4º Seminário Municipal da Primeira Infância. O evento reuniu especialistas e profissionais para discutir caminhos de proteção, cuidado e desenvolvimento integral das crianças. Veja na reportagem. Com o tema Um Olhar sobre a Violência e a Cultura de Paz, o 4º Seminário Municipal da Primeira Infância reuniu profissionais da educação, saúde, assistência social, cultura, conselhos tutelares e representantes da sociedade civil. O encontro propôs um espaço de reflexão e diálogo entre os impactos da violência na vida das crianças e destacou a importância de construir uma cultura de paz para garantir o desenvolvimento integral na primeira infância. Segundo Thiago Ferrari, coordenador do Plano Primeira Infância Campineira, a educação tem papel essencial na proteção de crianças e adolescentes. As escolas, ela é o principal agente de comunicação de violação de direitos. Então, o papel do educador, o papel da educação vai muito além dos muros da escola. Ele, na escuta que ele faz dentro da sala de aula, dentro da escola, ele tem uma percepção das violências, das violações que essas crianças estão sofrendo. Então, é importante que a gente puxe esse debate, que a gente reforce que o professor, ele extrapola os muros da escola e ele conversa e se converge com os problemas sociais que a gente tem, das vulnerabilidades e das violações de direito. E é isso que é importante, essa mensagem, a gente entender esse propósito, essa responsabilidade no sentido que está recebendo e a gente pode transmitir e fazer com que muitas vezes uma criança que está sofrendo uma violação, que está sofrendo uma negligência, a gente possa buscar ajuda para essa criança e para essas famílias. A programação incluiu palestras, exposições interativas, apresentações culturais e o compartilhamento de práticas já desenvolvidas no município. Mais do que a gente saber, é aplicar isso na prática. E aqui existem os profissionais que atendem diretamente as crianças, os professores, os educadores de agente infantil, os profissionais de saúde. Então, para o Conselho Tutelar ver essa iniciativa do PIC, né, para abordar o serviço, isso vai multiplicar o conhecimento das pessoas, isso vai chegar para as crianças e para suas famílias. E a gente sabe que é através da educação que você muda conceitos, né? Então, é importantíssimo que ações como essas continuem acontecendo, porque no nosso entendimento sempre é a prevenção. Você precisa pensar em prevenir, então essas ações na ponta, dentro das escolas, dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, a fim de você ensinar a criança sobre os cuidados e o que fazer quando a situação de violência acontecer. A gente se acostumou a tratar crianças com gritos e grosserias. E a gente considera isso normal porque foi, muitas vezes, o que os nossos pais fizeram com a gente a vida inteira. Mas está comprovado. Agredir fisicamente, castigar e humilhar são comportamentos dos adultos que fazem muito mal às crianças. E para discutir essas atitudes, o PIC realizou o seminário Um Olhar para a Violência e Cultura de Paz. O evento contou com a participação da escritora e educadora parental Elisama Santos, referência nacional em comunicação não violenta e criação com afeto. Para ela, é preciso criar os paradigmas que normalizaram as agressões como forma de educar crianças. A gente quebra de duas formas. A gente quebra com a educação, entendendo que as coisas são diferentes, que nós estamos descobrindo novidades, e a gente quebra com lei, com regra, né, com cuidado público. A gente quebra dessas duas formas, educando, mas também já protegendo enquanto a gente aprende. Eu acredito que no futuro a gente vai olhar para trás e como a gente faz, que pensa assim, nossa, em 1980, 85, 88, entrava 7 crianças no carro e algumas iam sentadas embaixo, a gente achava isso normal. Hoje a gente olha e fala, gente, que perigo, que risco. Eu me lembro de quantas vezes eu viajei na carroceria da caminhonete, na estrada, 100 quilômetros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E hoje a gente olha e fala, como que a gente fazia isso? Então nós vamos chegar ao tempo de olhar para trás e falar, como que a gente achava que isso era normal? Como que a gente achava que humilhar uma criança era normal?
como que a gente achava que falar determinadas coisas. Eu estou indo além do bater, da humilhação, da imposição de algumas coisas era normal. Nós vamos chegar nesse momento de entender o quanto nós estamos evoluindo enquanto sociedade, quanto estamos entendendo mais sobre nós e sobre o outro, né? Cultura é um olhar que está enraizado dentro da sociedade. E quando a gente faz esses debates, a gente está querendo justamente que a gente possa provocar as pessoas desse novo olhar. Que muitas vezes as pessoas têm um olhar que a gente já acostumou. E quando a gente traz esses debates, junto com a Secretaria de Educação, junto com a assistência social, junto com a sociedade, a gente faz essa reflexão, que é uma reflexão natural. Quem não quer proteger uma criança e quem não quer ver uma criança podendo ter infância e uma criança feliz? Sou uma pessoa muito esperançosa. Cada geração que chega, a gente olha e pensa, nossa, como eles estão melhores que nós em tantas coisas. Muito temos a aprender com eles e eles têm a aprender conosco, então assim, não são melhores que a gente no sentido de, não tem nada para aprender, tem muito que aprender, mas nós estamos evoluindo enquanto sociedade, né? A gente está melhor do que ontem, se a gente olhar para trás, né? Se olhar aqueles anos que eu fui em 2010, eu sou tão melhor hoje, então a gente vai evoluir. Então, é preciso esperançar. Sim, sempre, sempre. Esse esperançar, né, do Paulo Freire, de construir a esperança com as nossas mãos. Este seminário foi exibido ao vivo no YouTube da Educa TV Campinas. Lá você consegue conferir os detalhes desse evento e ainda compartilhar. A gente traz agora para você uma reportagem especial que aborda a importância e o impacto social de projetos que contribuem para o desenvolvimento territorial. Aqui em Campinas, o CEPROM, Centro de Promoção para uma Vida Melhor, tem mudado a história dos moradores do Itatinga, considerado uma das maiores áreas de prostituição da América Latina. Além do trabalho especializado para crianças e adolescentes, as mulheres contam com ações que ajudam a resgatar a dignidade. Assim que as crianças chegam ao Centro de Promoção para o Mundo Melhor, o CEPROM, a primeira coisa que a OSC resolve é a questão nutricional. A oferta de uma alimentação saudável faz toda a diferença na vida dos pequenos. Lá, as oportunidades são muitas, são diversas oficinas, basta chegar e escolher qual deseja participar. Júlia não perde uma atividade e haja fôlego para enumerar todas as que participa. Eu participo da dança, do Ari, que ele faz, do Ronald também, ele participa da quadra, da Michelle, que ela participa do Maker, e da Thelma, que ela fala bastante também sobre a cultura, algumas coisas. O CEPROM mudou bastante minha vida e eu gosto muito do CEPROM. O CEPROM atende mais de 330 crianças e adolescentes e fica no bairro Itatinga, considerado uma das maiores áreas de prostituição da América Latina. Criada pelo poder público em plena ditadura militar para isolar as profissionais do sexo do restante dos moradores. Ao longo de seus 32 anos, o CEPROM busca o fortalecimento da comunidade local, que sempre foi muito estigmatizada. Ao olhar o mural de fotos antigas, a irmã Ana Maria recorda de detalhes de quando chegou ao bairro na década de 90 para ajudar na criação da ONG. Nós viemos a convite do Padarô do Ram e ele queria que nós trabalhássemos somente com as mulheres aqui. Mas, atrás da mulher, vem a criança, vem o filho, né? Vem um sobrinho, vem um neto, né? As mulheres vinham e falavam para nós, irmã, eu não tenho onde colocar meu filho, eu preciso de algum lugar, eu estou trazendo minha criança para cá, criança de 4, 5, 6 anos, 8 anos, eu amarro a criança no pé da árvore, no fundo da casa, onde que eu faço meu programa aqui, né? Em situação de prostituição. Então, eu tenho que amarrar a criança porque eu não posso deixá-la solta aqui na casa, porque, primeiro, a cafetina não quer. Segundo, o juizado passava aqui e era assim, assustadoramente, e levava as crianças. Aí as mães vinham atrás de nós. Irmã, levaram meu filho. Aí lá ia, eu com a irmã Lourdes, íamos lá no juizado para tirar essas crianças do juizado. Criamos, então, esse trabalho com as crianças também, porque atrás da mulher veio a criança, né? Na educação infantil, as crianças permanecem no CEPROM em tempo integral. O projeto pedagógico é elaborado levando em consideração a particularidade de cada criança.
A unidade é uma das conveniadas à Secretaria Municipal de Educação. Todas as crianças que passam aqui e que são vistas como única, não como um coletivo, né? Não como um grupo, mas que cada uma tem o seu contexto, tem o seu olhar, tem a sua particularidade, tem a sua singularidade, que ela seja respeitada enquanto criança. Não dá pra gente não atrelar a questão pedagógica do social. Ela precisa caminhar junto, ela precisa estar olhando junto, né? A gente não pode só ver, não pode só ficar para dentro do muro da escola, né? Dentro aqui, olhar só essa questão de para dentro, mas olhar também para fora também. Quem é essa criança? Quem é essa família? O que essa família está proporcionando realmente para trabalhar em parceria junto com a escola, para que a gente possa criar outras possibilidades. Então, ficar para dentro do muro da escola, eu acho que não é o nosso viés, não é a nossa proposta de trabalho. O social, ele precisa sim estar atrelado dentro da proposta pedagógica, tem que ter um olhar de amorosidade, de carinho, de cuidado, né, de trazer outros contextos, aquilo que traz toda até as peculiaridades do tema, né, que envolve a questão do Itatinga, para discutir dentro da escola. E com a implantação recente do projeto Espaço Educadores na antiga área de recreação, os pequenos passaram a contar com um ambiente mais organizado, com mobiliários e materiais que atendem suas necessidades de movimento e exploração livre. As crianças da educação infantil, principalmente dentro de um território extremamente complicado e complexo, que é o Jardim do Itatinga, ele trouxe uma vivacidade para o nosso projeto. Trouxe mobiliários que realmente fazem a vida para que as crianças tenham um contexto realmente de realidade, de trazer aquilo que a criança ela tem de melhor premissa, que é a questão da descoberta, que é a questão da imaginação, a questão da criatividade, para trazer para dentro dos nossos contextos, para dentro da nossa realidade. A gente trouxe a questão da natureza e a questão do verde para dentro de um território complexo, dentro de muros, né, dentro de um território que é só feito de cimento. E aí trouxe para as crianças essa questão dessa realidade do contato com a natureza, de contato com o solo, de contato com o verde, de ter todos os sentidos, né, sensoriais explorados e aguçados, para que eles possam também estar levando essas vivências para casa, para que a gente possa também estar olhando as particularidades, singularidades de cada criança, para poder desenvolver todas as habilidades e ver o potencial de cada uma. E saber que os filhos estão bem cuidados dá tranquilidade para quem precisa trabalhar. É o caso da mãe de Alícia. Olha a pequena toda feliz aí brincando no escorregador. Quando ela veio para cá, na primeira semana, ela já não chorava mais, ela já se sentiu acolhida. E com isso a família, eu como mãe, me senti totalmente acolhida. Sempre tive o apoio das coordenadoras, da pedagogia, de toda assistência, de secretaria e tudo aqui. Quem também faz questão de levar a neta Sofia diariamente ao CEPROM é a dona Dinalva, que reconhece a importância da OSC para sua família. A Sofia desenvolveu bastante depois que ela está aqui, né, em conversa, em tudo, né? Então o CEPROM representa tudo na minha família, na minha casa, na minha família. Eles são tudo para mim, porque na hora que eu mais precisei, quem me socorreu foi o CEPROM. Sofia é presença marcante na oficina do projeto Maker em Ação. Ela conta que a atividade ajudou a vencer a timidez. Quando eu entrei no Espaço Maker, eu era muito tímida. Embora com as minhas amigas não, quando eu tinha que falar com outras pessoas, eu meio que, tipo assim, parava, eu travava. E aí eu comecei a desenvolver mais a fala, porque a Michelle fazia atividades com a gente sobre falar com as outras pessoas, sobre contar de coisas da sua vida em roda com outras pessoas, pra gente poder desenvolver isso. Tanto que isso ajudou muito eu falar com, por exemplo, familiares, quanto no trabalho de escola. Com a oficina Maker, os adolescentes têm a oportunidade de fortalecer habilidades ligadas à criatividade, resolução de conflitos e trabalho em equipe, pontos fundamentais para que consigam lidar com os desafios do cotidiano. O Maker, né, a cultura Maker, ela propõe mão na massa, faça você mesmo, né? Essa é a concepção do Maker. Então é exatamente isso, você ofertar ferramentas, materiais, né, insumos, para que as crianças desenvolvam a criatividade e criem soluções para diversas questões. Aqui hoje eles estão fazendo um catavento, né, em alusão ao trabalho infantil, ao combate ao trabalho infantil, mas nós trabalhamos diversos outros projetos para que
favoreçam esse desenvolvimento, né, da criatividade, da colaboração, que eles possam trabalhar coletivamente, que eles pensem num projeto em equipe, que usem, né, questões que levem à sustentabilidade, pensando, né, na sustentabilidade da nossa mãe terra, do planeta, enfim. Então o Maker é uma solução inovadora e eficaz que a gente tem trazido para dentro da organização, para a comunidade, veio para ficar, com certeza. E quando o assunto é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o tema não é trabalhado apenas dentro do CEPROM. Caminhadas educativas pelas ruas do Itatinga são organizadas para conscientizar os moradores. A ação torna-se ainda mais relevante no momento que se discute estratégias para combater a adultização infantil. Com o projeto Oasis, as mulheres em situação de vulnerabilidade social recebem atenção especial. Elas participam de rodas de conversa, onde são ouvidas e cuidadas. Em quase 2 anos de projeto, foram mais de 500 atendimentos individuais. E ao entrar nessa sala, centenas de mulheres do Jardim Itatinga em situação de vulnerabilidade social encontraram apoio em busca da autoestima, do autocuidado, para enfrentar a violência e resgatar direitos. Essas mulheres, elas chegam como se elas estivessem ocas, né? A vulnerabilidade que elas enfrentam para chegar aqui é como se a terra delas não estivessem mais adubadas. Então a gente entende, enquanto instituição, enquanto equipe, que essas mulheres precisam florescer. Tem dentro delas isso. Falta nutriente, né? Falta trabalho, falta escuta, falta olhar humano. E o Oasis tem esse nome por isso. Esse emaranhado de vulnerabilidade, de violência. E aí quando elas chegam aqui, elas têm uma terra firme, né? Elas conseguem ser atingidas por atendimento, por olhar, por questões de direitos, e elas florescem. Então o Oasis, ele é realmente um projeto para florescer. A sociedade precisa entender que essas mulheres existem, né? Elas existem, é uma realidade e elas florescem. E as flores que o projeto tem visto renascer é um buquê que a sociedade precisa conhecer. Todo o trabalho social prestado pela OSC tem um custo. E para ajudar no pagamento de parte das despesas, a padaria Sabor do Bem, que funciona dentro do CEPROM, produz diariamente pães, doces e salgados. Tudo que é feito pelas cozinheiras é vendido para outras entidades e empresas. A cada receita preparada, há pitadas de amor e carinho, com boa dose de esperança para conseguir ressignificar vidas no Itatinga. A gente às vezes até se emociona em falar, né? Porque a gente vê as crianças, a situação que a gente vê algumas crianças, e a gente aqui nesse projeto hoje, vendo se realizando, vendo assim o sorriso da criança, a gente podendo resgatar mais crianças, isso é algo maravilhoso. A padaria Sabor do Bem, ela representa amor, carinho, um sonho também realizado, né, que a gente sonhou com isso há muito tempo e agora a gente está vendo o resultado, está vendo esse sonho se realizando. E a gente vê o sorriso de uma criança, né, a esperança de uma criança de estar aqui, a gente participando desse projeto também é um sonho realizado, é um sonho muito grande. Parcerias como a da Fundação FIAC, que presta assessoria aos projetos e destina recursos para melhoria e qualificação dos espaços da OSC, faz toda a diferença. Quando a gente trabalha aqui, a gente está olhando para as infâncias, a gente está olhando para essas mães, para essas mulheres, que muitas vezes chegam nesses territórios carregadas de sonhos, né, mas também mulheres que vivenciaram e ainda vivenciam situações de violência, as crianças também, né, que têm rompimentos de laços expressivos, sociais, comunitários. Então, o quanto é importante a gente olhar para essas questões do território, as vulnerabilidades que estão impostas aqui e criar estratégias para essa transformação social. Então, quando a gente trabalha em vários aspectos, né, dentro desses projetos, a gente está, de uma maneira, olhando para essa engrenagem e trazendo uma transformação, uma perspectiva de transformação social para esse território. Para a pesquisadora de estudos urbanos da Unicamp, a presença do terceiro setor em um bairro estigmatizado como Itatinga é fundamental para reduzir a segregação e impulsionar o desenvolvimento territorial. Eu acho que o trabalho que uma ONG tem, ele vai identificando também necessidades desse território. Então, ele, através dos serviços, ele identifica necessidades que se transformam em políticas públicas, né? E aí, né, que produzem o desenvolvimento, né? Não só do território, mas também das pessoas, porque o território
sozinho, não tem por que ele se desenvolver, ele se desenvolve junto com as pessoas. Então essa é uma questão importante, a gente tem que pensar que o território, ele é constituído de pessoas, e só faz sentido um desenvolvimento com pessoas, né, que se sintam pertencentes e que se sintam capazes também, né, de contribuir com a sociedade, de se posicionar na sociedade, né? Enfim, a constituição da identidade mesmo do cidadão. E sobre a missão do CEPROM para os próximos anos? Os próximos anos, a missão é a mesma, é resgatar a mulher em situação de vulnerabilidade e seus filhos e filhas também. É essa a missão. Apoio que os moradores do Itatinga guardam no coração, já que novas gerações estão reconstruindo uma nova história. E chegou aquele momento de falar sobre recolocação no mercado de trabalho. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com cerca de 800 vagas disponíveis. Vamos conferir algumas. Para costureiras, são 20 vagas. Podem concorrer pessoas de Campinas, Sumaré, Hortolândia e Americana. As contratadas irão atuar na costura de peças de uniformes e EPIs, seguindo moldes e orientações técnicas. Operar máquinas industriais como reta, overlock e galoneira, além de realizar o acabamento e a revisão das peças confeccionadas. A empresa fica na Vila Industrial. Para cozinheiro, também são 20 vagas. A função é para preparar pratos quentes e frios, seguindo o cardápio e normas de higiene, abastecer a linha de distribuição e garantir qualidade dos pratos, higienizar e organizar a área de cocção com foco na qualidade e segurança do trabalho. Tem ainda oportunidade para jardineiro na região da cidade universitária, em Barão Geraldo. Os selecionados vão fazer serviços de jardinagem, como a manutenção de jardins, formação de jardins, limpeza, conservação e podas. E olha, essas são só algumas das vagas disponíveis. Quer conferir todas? É super fácil. É só acessar o site do CEPAT no endereço que está aí na sua tela. Lá você também pode cadastrar o seu currículo. Tá procurando uma oportunidade? Então, boa sorte para você! Estamos na torcida! E vamos juntos conferir também o que é notícia em outras áreas da cidade em nosso radar. Cerca de 150 servidores públicos participaram da palestra Semeando Ideias, Colhendo Justiça, ministrada pela juíza e ouvidora do Supremo Tribunal Federal, Flávia Martins de Carvalho. A magistrada trouxe um debate sobre o papel de cada um na defesa da cidadania, na promoção da igualdade e na consolidação das instituições democráticas. O evento faz parte da programação da Jornada Lélia Gonzalez, promovida pela Prefeitura. A rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar inaugurou um novo laboratório de análises clínicas no Hospital Mário Gatti. O espaço modernizado traz mais agilidade, segurança e sustentabilidade para o serviço de assistência à saúde, além de ser fundamental para auxiliar médicos no diagnóstico, tratamento e monitoramento de doenças. O mutirão de atualização do Cadastro Único realizado no bairro Campo Belo concluiu a regularização de 63 cadastros. A ação foi organizada pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, para garantir que famílias em situação de vulnerabilidade mantenham o acesso a benefícios como o benefício de prestação continuada e o Bolsa Família. Incentivar o hábito de ver filmes vai muito além do entretenimento.
Em uma escola da rede municipal, o cinema virou parte do processo de aprendizagem. Com o apoio da Secretaria de Educação, uma sala foi transformada em um espaço de exibição e reflexão. E o objetivo? Usar o cinema como ferramenta pedagógica, promovendo cidadania, valores e novos olhares sobre o mundo. Eu estive lá e te conto como ficou. Tudo que tem nessa sala um dia foi um sonho, e para virar realidade foi preciso que se acreditasse que a ideia poderia sair do papel. Então, para falar da sala em si, a gente precisa retomar um pouquinho o trabalho da escola, né? Nós temos 2 projetos que são fundamentais aqui na escola, que é o projeto Cine Clube e o projeto Intersetorialidade, no qual a professora participa de movimentos no bairro, com o território, dialoga com toda a comunidade. Em determinado momento, esses projetos se encontram, né? Se encontram como? A gente recebe pessoas do CRAS para assistir filmes aqui, a gente faz parceria com a comunidade, as famílias vêm aos sábados para participar desse projeto do Cine Clube. E aí, desde 2022, a gente tem caminhado nessa perspectiva, né, de construir de fato um cineclube e se integrar com essa comunidade aqui do Parque Itajaí. Então, a gente tinha o hábito de montar na própria sala de referência das crianças, com um projetor ali, mas tinha que montar, usar uma meia hora, uns 40 minutos e desmontar de novo, porque é a sala onde eles brincam, onde eles dormem, né? E aí, com a chance de ter uma sala sem turma usando, a gente começou a fazer as exibições nessa sala que estava sem turma, né? E aí a gente começou o cineclube sem cortina, sem cadeira, com uma projeção bem artesanal, assim. E aí o projeto foi ganhando destaque. E o destaque foi tão grande que agora o CEI Herman Neto tem uma sala de cinema para chamar de sua. No início desse ano, a gente conseguiu firmar uma parceria com a CAE, com a Coordenadoria de Arquitetura Escolar, para a reforma do espaço, né? E aí a gente conseguiu, aos poucos, junto com o incentivo da prefeitura, claro, né, concretizar a nossa sala. Então, eles fizeram a reforma física, a reforma da estrutura, e a gente, com recursos próprios, a gente concluiu com todos os equipamentos, com a questão do próprio ar-condicionado, das cortinas, né? Tivemos também a parceria do pessoal da TV Educa, que nos auxiliou com a questão da aquisição dos equipamentos necessários, né, da compra do som. E é isso, aos poucos a gente foi construindo a nossa sala. Então, uma das finalidades dessa sala é poder trazer mais conforto e também trazer mais elementos do cinema, né? Um som adequado, uma imagem adequada, para que a comunidade possa ter uma experiência mais qualificada de cinema. Então, essa sala vai servir para isso. Aos sábados, mensalmente, a gente sempre faz uma sessão do nosso projeto aberta para a nossa comunidade. E aí ela também vai ter outros usos no cotidiano da escola, né? Então ela também serve para as crianças, todas as crianças do Herman, tem um horário definido dentro da organização dos nossos tempos, onde eles vêm para poder usufruir e ter uma experiência de cinema, né? A sessão de estreia da sala do Cine Herman contou com a exibição de 2 filmes. O primeiro deles foi Turma da Outra Escola, um lugar de afeto. Ele tem espaços bons, as plantas, as árvores, né? Com as crianças aqui dentro. Essa é a parte mais importante. Sem criança e sem família, não há Herman. O outro filme exibido foi Você Gosta de Trabalhar Aqui? Esse celular é da minha tia. Ô mãe, você gosta de trabalhar aqui? No contexto da escola, a importância é porque isso reforça um programa que a gente já tem, que é o Cinema Educação. Então, eu acho que o João Herman, hoje, com a inauguração dessa sala, ele leva a participação no programa de Cinema Educação numa outra fase, né? Porque agora, além da filmagem e edição de filmes, eles também têm um espaço para exibição dessas obras e discussão com as crianças e também com as famílias. A inauguração da sala de cinema teve ainda a presença de outros profissionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Famílias de alunos também participaram. Gente como a Luciana, que tem 2 filhos. Um deles é o Abraão, de 5 anos. Uma coisa muito boa, né? Porque
Muitas crianças não têm a oportunidade de frequentar um cinema real, né? E aqui na escola, junto à escola, porque é um ambiente totalmente favorável para todas as crianças, eles amam, pelo menos os meus filhos adoram a escola. E outra coisa que é amável por todo mundo, eu acredito que é o cinema, né? Então todos acabam tendo oportunidade de participar. Peterson assistiu aos filmes ao lado da irmã Lorena, de 5 anos, que já estudou no CEI Herman Neto. Eu acho assim, um bagulho da hora, né? Assim, ter cinema na escola, né? Assim, as crianças terem acesso a assistir desenho, filmes na escola, assim. E quem também esteve na estreia da Sala do Cine Herman, prestigiando produções feitas na própria escola, foi um apoiador do projeto, o professor Dr. Venceslau Oliveira Júnior, da Faculdade de Educação da Unicamp. A gente está em muitas escolas, dando oficinas, fazendo formações, e essas produções que se realizam na escola, elas vão para festivais, inclusive, vão para outras salas de cinema, mas até então não tinha nenhuma sala de cinema dentro de uma escola, tá certo? Ou seja, essa escola acaba tendo agora todo o circuito, desde o primeiro movimento de formação, produção, montagem e exibição dentro de uma sala escura, digamos assim. Eu acredito que é a força da arte, né? Eu comentei que a gente queria começar o projeto em 2020, não foi possível por conta da pandemia. E fica a pergunta, o que seria da gente durante a pandemia se não fossem os filmes, as músicas, né? Essas coisas salvam a gente, porque isso é vida. Então eu acho que todo mundo gosta de se relacionar com a arte. É a potência que a gente vê nas crianças, é a potência que a gente vê nos adultos, é só oferecer, né? Ter a política pública que garanta, que fortaleça, como a gente está conseguindo agora, né? Fortalecer, melhorar a sala. É só dar a oportunidade, né? Que vai. E olha, a equipe do CEI Herman Neto já tem planos de ampliar o uso da sala de cinema. A gente quer e tem intencionalidade de fazer uma mostra de cinema da nossa região, aqui das infâncias da Noroeste, e a gente vai com certeza usar esse espaço tão bacana que a gente conseguiu construir aqui na escola para isso. Gostou de como ficou a Sala da Garotada? Eu adorei! E se você quiser ver de novo as nossas reportagens, é simples. Está tudo disponível no nosso canal no YouTube. Lá você encontra todas as edições do Educa Acontece e toda a nossa programação. Perdeu alguma coisa ou quer compartilhar? É só acessar. Por hoje é isso. Um excelente dia para você! A gente se encontra sempre às 6 e às 11 horas da manhã e às 7 horas da noite. Até a próxima. Tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.